Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 100 dias. Hoje, dia 2 de outubro de 2024, dia 94 da nossa leitura. Você está de parabéns por chegar até aqui, permanecer firme neste propósito. Isso é muito bom. Não é uma leitura fácil, ler a Bíblia em 100 dias não é fácil. Mas quando você propõe algo e é firme, já diz a palavra do Senhor lá em Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por este momento, obrigado pela tua presença, pela tua graça sobre nossas vidas. Pai, abençoe os teus filhos que têm participado desta leitura maravilhosa da tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro capítulo 1 diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, em seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos nossos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral e a excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que se desenvolvem desse modo mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais ardentemente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida, porque não inventamos história engenhosa quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos um esplendor majestoso quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus e Pai. A voz da glória suprema de Deus que lhe disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele
no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia na Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. 2 Pedro, capítulo 2. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele lançou no inferno em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, de que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em um monte de cinzas, como exemplo de que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-os de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia de julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousaram apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelos instintos que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aquele a quem insulta e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal, receberão o mal como recompensa, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia, são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de sua refeição, cometendo adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar, seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância, vivem sob maldição, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz. Eles são como fontes secas ou neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas, como palavras vazias
proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca ter conhecido o caminho da justiça de Deus e, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam provérbios: o cão volta ao próprio vômito é, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade, seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente de que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu tudo, o mundo antigo do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão aguardando para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vida. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se desfarão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grandes expectativas os novos céus e nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforce-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessa questão em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios são destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
Jeremias capítulo 5. Corram por todas as ruas de Jerusalém. Assim o Senhor, assim diz o Senhor, procure por toda parte, busque em cada lugar, se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedras, não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ferirá a espreita, ficará à espreita nos arredores de suas cidades, e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair, pois sua rebeldia é grande e muitos são seus pecados. Como não posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juram por deuses que, na verdade, não são deuses, e os alimentei até que estivessem satisfeitos. No entanto, cometeram adultério e se reuniram para ir a prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejos, cada um reclinando para a esposa do seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor, não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas, cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. Povo de Israel, povo de Judá, tem me traído, diz o Senhor, mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são umas tagarelas que não falam em nome dele, que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, por meu povo, porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de suas bocas como chama de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas, seus alimentos, seus filhos, suas filhas, devorarão seus rebanhos, seu gado, suas uvas, seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Mesmo aqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso, responda: vocês os rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncie a Israel, diga a Judá: ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não me temem, porque não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus areia como limite no mar, limite permanente que as águas não podem atravessar, ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapasso o limite que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso, rebelde, afastam-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade, vivamos com o temor do Senhor, nosso Deus, pois ele nos dá chuva de outono e de primavera e nos garante colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado
lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como o caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso são poderosos e ricos, gordos e de aparências saudáveis. Suas maldades não têm limites. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam o direito dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor, não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mão de ferro e, pior ainda, meu povo fica feliz com isso. E o que farão, porém, quando o fim chegar? Jeremias capítulo 6. Fujam, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa, enviem um sinal para Bet-Aquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha, ataquem no meio-dia. Não é tarde demais, o dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm, então vamos atacar à noite e destruir os palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos, cortem as árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve som de violência e destruição. Vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de vocês. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas, sobre os jovens reunidos em grupos, sobre maridos e esposas, sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma, nem sabe que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem do massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, responderam: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto. Todas as nações considerem a situação do meu povo. Ouçam toda a terra. Trarei calamidade sobre o meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir, rejeitam minha lei. De nada adianta me oferecer incenso doce de Sabá, fiquem com o seu cálamo perfumado, importante de terras distantes,
não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor, colocarei obstáculos no caminho deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Assim diz o Senhor, vejam, um exército vindo do norte, de terras distantes, se levanta com grande nação, estão armados com arcos, lanças, são cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha, com o intuito de destruí-la. Bela Sião, ouvimos relatos sobre o inimigo, nossas mãos tremem de medo, somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas, a espada do inimigo está toda parte, nos aterroriza a cada passo. Ó meu povo, vista-se de pano de saco, sente-se sobre as cinzas, lamentem, chorem amargamente como quem perdeu o único filho, pois de repente o destruidor virá sobre vocês. Jeremias fez de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. A fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Jeremias capítulo 7. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor, escute todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nessa terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditem mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os outros deuses novos, para os outros novos deuses, e depois vir aqui apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar e praticar essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem o que este templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões. Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei: agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz por ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês recusaram responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei esse templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsarei vocês da minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore nem faça orações por eles, não suplique para que eu os ajude, pois não ouvirei. Não vê que fazem nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolo para a rainha dos céus. Além disso,
apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é para mim que eles prejudicam? Pergunta ao Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmo para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei a minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores, suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios, comam a carne, vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas de holocausto que eu queria deles. Esta minha oferta, esta foi minha ordem. Obedeçam o que eu digo, eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo não me deu ouvidos, continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir desejos teimosos de seu coração perverso. Andam para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuam a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos, desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anunciem estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes: esta é a nação que não obedece o Senhor, seu Deus. Não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles. Desapareceu seus lábios, raspam a cabeça em sinal de luto, choram nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo em que leva meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, num vale de Ben-Inom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não chamará mais Tofete, nem vale de Inom, mas vale da matança. Sepultarão o corpo em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres, os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com os risos nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e noivas das cidades de Judá, e a terra ficará inteiramente desolada. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis, dos oficiais de Judá, os túmulos dos sacerdotes, dos profetas, dos habitantes de Jerusalém, espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua, das estrelas. Os deuses do meu povo, os deuses que meu povo amou, serviu, buscou e adorou, seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco, e o povo que sobreviver dessa nação perversa ferirei a morte, e viver nos lugares para onde os enviar. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cair, não volta a se levantar. Quando a pessoa cai, não volta a se levantar. Quando descobre que está a caminho errado, não dá meia volta. Então, por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas, não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz: que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, veloz como o cavalo galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelo céu sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo e cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor.
Como podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres distorcem, escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitam a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Desse modo, são todos impostores, oferecem curativos superficiais para uma ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham da conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha, portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei, não haverá mais colheita de figo, de uvas, suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá: por que devemos ficar parados, esperando? Venham, vamos para a cidade fortificada e morramos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperamos paz, mas ela não veio. Esperamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte pode-se ouvir o bufar do cavalo de guerra dos inimigos, relinchar de seus garanhões. Faz a terra tremer, vem para devorar a terra e tudo que nela há, tantas cidades como os seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Minha tristeza não tem cura. Meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. Povo se lamenta. A colheita chegou ao fim. O verão acabou. No entanto, não estamos salvos. Sofro com dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. Jeremias capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria noite e dia por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras, não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Contudo, cuidado com o seu amigo, não confie nem mesmo no seu irmão, pois irmão engana irmão, amigo calunia amigo, todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade, com língua experimenta, contam mentiras, cansam-se de tanto pecar, amontoam falsidade sobre falsidade, se recusam a me conhecer do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purifiquei e os provarei como se faz com metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas, falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam
matá-los? Acaso não devo castigá-los? Por isso, diz o Senhor, não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes, lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves, os mais selvagens, fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra foi arruinada de todo modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos do seu coração e abandonaram e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles, nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá eu os perseguirei com a espada, até que tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres que planteiam, mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se enchem de lágrimas, ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação temos de deixar nessa nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor, abram os ouvidos para o que ele tem a dizer, ensinem as filhas a prantear, ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas, entrou em nossas mansões, exterminou as crianças que brincavam nas ruas, os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos como montes de esterco, como feixes de cereal. Depois da colheita, não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de sua riqueza. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor real e a justiça e retidão à terra. Isso é que me agrada. Eu, o Senhor, falei: está chegando o dia, diz o Senhor, que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, até mesmo o povo de Judá, pois como todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Jeremias capítulo 10. Ó Israel, ouça a palavra do Senhor para você, assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que eles encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo, enfeitam-no com ouro e prata, afixam-no com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar, precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenha medo dessa gente, pois não podem lhe fazer nem mal, nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande, teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reis do mundo, não há ninguém semelhante a ti.
Os que adoram ídolos são tolos insensatos, adoram objetos feitos de madeira, trazem placas de pratas batidas de Tarsis e ouro de Ufaz, entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos, vestem-se com mantos azuis e roxos feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, Rei eterno. A terra treme com sua ira e as nações não podem suportar sua fúria. Diga isso àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses não fizeram céu nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala do meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Ela leva as nuvens acima da terra, envia relâmpago com a chuva, a ordem que o vento e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos ridicularizados. Mas o Deus Israel não é como esses ídolos, ele é criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhes pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Reúnam-se, seus pertences, preparem para partir, o cerco está próximo, pois assim diz o Senhor, lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra, derramarei sobre vocês grande aflição, finalmente sentirão minha ira, minha ferida é grave, minha dor é grande, minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais o verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor, por isso fracassam. Seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. A cidade de Judá serão destruídas e se tornarão moradas de chacais. Eu sei, o Senhor, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar nosso próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não use tua ira, pois se fizesse, eu morreria. Se fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo Israel. Sim, devoraram e consumiram, transformaram a terra num lugar desolado. Jeremias capítulo 11. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos da minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não obedeceram aos termos da minha aliança. Pois eu disse a seus antepassados, quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizer tudo o que eu ordeno, serão povo e eu serei seu Deus. Serão meu povo e eu serei seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados e lhes dar uma terra que produzisse leite e mel, como fartura, e terra que hoje vocês habitam. Então eu respondi, que assim seja, Senhor. O Senhor disse, proclame essa mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga, lembre-se da antiga aliança de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os retirei do Egito. Obedeçam-me. Repete essas advertências inúmeras vezes até hoje. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram seus desejos teimosos, seu coração perverso,
e porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados. Não quiseram me ouvir, adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles, mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades, seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheias de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, Senhor dos Exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem. Suas palavras diziam: vamos destruí-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito: nós o mataremos se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles: eu os castigarei, seus jovens morrerão na batalha, seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo. Jeremias capítulo 12. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Porque os perversos são tão prósperos? Porque os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios. Tu não estás longe de seu coração. Quanto a mim, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta esta gente como ovelha para o matadouro, separa para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens, as aves desapareceram por toda a maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê que o futuro nos reserva? Se socorrer, se correr como homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiraram e se queixaram a seu respeito. Não confie neles,
por mais agradáveis que sejam suas palavras. Abandonei meu povo, a nação que me pertence, entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como um leão no bosque, por isso os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres, traga os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo, pisotearam minhas propriedades, transformaram sua beleza em deserto, fizeram dela uma terra devastada. Ouçam seu triste lamento, toda a terra está desolada, ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruídos no alto dos montes, a espada do Senhor devora o povo de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinho. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente. Assim diz o Senhor: arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo Israel e arrancarei Judá do meio deles. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação a sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem o meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar ao meu povo a jurar pelo nome Baal, eles receberão em lugar de meu povo, mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. Salmo 143. Ouve minha oração, Senhor, escuta minha súplica, responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me persegue, derrubou-me no chão, me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo, lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração, anseio por ti com a terra seca, tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, responda-me por meu ânimo, pois meu ânimo se esvai, não se afaste de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, e pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida por tua justiça. Tira-me deste sofrimento por teu amor. Acaba com meus inimigos, destrói meus adversários, pois sou teu servo. Salmo 144. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível, minha fortaleza, minha torre segura, meu libertador. Ele é meu escudo em quem refugio e fez as nações sujeitarem a mim. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que preste atenção neles? Quem são os simples mortais para que pensem neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Abre o céu, Senhor, desce, toca os montes para que soltem fumaça, lance teus relâmpagos, dispersa os inimigos, atira tuas flechas e confunde-os, estende
tua mão desde o céu e salva-me. Tira-me das águas profundas, livra-me do poder dos meus inimigos. Ele tem boca cheia de mentira, juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo, cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas, pois tu concedes vitórias ao rei, livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder dos meus inimigos, eles têm boca cheia de mentira, juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como planta viçosa, que nossas filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio, que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo, que os rebanhos em nossos campos se multipliquem dos milhares até as dezenas de milhares, que nossos bois fiquem carregados de alimento, que nenhum inimigo consiga romper nossos muros, que ninguém seja levado ao cativeiro, nem que haja gritos de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte seus filhos sobre suas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor, em tuas maravilhas. Todos falarão de seus feitos notáveis. Eu anunciarei tua grandeza. Todos cantarão a história da tua imensa bondade e cantarão alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso, compassível, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama sua misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as suas obras te darão graças, ó Senhor. Teus fiéis te louvarão, falarão da tua glória, do teu reino, proclamarão o teu poder, anunciarão teus feitos poderosa, majestade, glória do teu reino, pois teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações, Senhor sempre cumpre suas promessas, é bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que encurvam sob o peso das suas cargas. Os olhos de todos se voltaram para ti com esperança. Tu lhes provês alimento conforme a necessidade. Quando abre tuas mãos, satisfazes os anseios de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto dos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem e ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor e que todos na terra louvem seu nome, seu santo nome, para todos sempre. Salmo 146. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é ele que não é neles que encontrarão salvação. Quando minha vida se vai, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio e os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus, a terra, o mar, tudo que nela há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, cuida dos órfãos, das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reina para sempre, ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Salmo 147. Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus, como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas, conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto.
É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graça ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com harpa. Ele cobre os céus de nuvem, provê chuva para a terra e faz capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas, abençoou seus filhos dentro de seus muros, ele conserva em paz suas fronteiras e satisfaz sua fome, seu melhor trigo, com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo, a sua palavra corre veloz, envia neve como lã branca, espalha geada sobre a terra como cinza, lança granizo como pedras. Quem o faz de suportar cada frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve e envia seus ventos de gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e sua família.